Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Quando eu comecei a atuar como policial, eu adorava quando eu ia para um bairro mais perigoso. Eu amava sentir aquela adrenalina e sentir que eu estava fazendo algo pela cidade. Eu adorava correr atrás de vagabundo. Na verdade, os meus amigos me falavam que eu era sangue nos olhos. Bom, eu ria, mas eu sabia que era verdade. Foi uma vez recebemos uma ligação de vizinhos reportando o grito de socorro de uma idosa vindo de sua casa. Assim que chegamos, percebemos que haviam várias pessoas do lado de fora da casa daquela idosa e elas gritavam: "É ali dentro, vá lá, é ali dentro", pois um homem estava maltratando a sua mãe, a empurrando com violência. Entramos rapidamente para ajudá-la e lá estava ele, como que drogado. Ele estava fora de si e não demorou muito para imobilizá-lo. A mãe disse que iria prestar queixa, pois já não era a primeira vez que ele fazia isso, e ela estava com muito medo do próprio filho. Tudo parecia resolvido, mas então algo ocorreu que me fez perder o controle, arriscando até a minha carreira. Quando estávamos o levando para a viatura, o sujeito começou a debochar, rindo de como havia batido em sua mãe e de como tinha deixado um estrago por toda a casa, sem contar das coisas que ele tinha quebrado. Na hora eu não me aguentei. Eu perdi a cabeça e arrebentei aquele vagabundo na porrada, o que deixou desacordado. Aquilo talvez pudesse ser entendido como uma reação natural de qualquer pessoa, mas não de um policial. Não de alguém que já tinha o suspeito detido, de alguém que foi treinado para isso, para se controlar. E foi por um detalhe assim que eu poderia ter me complicado ainda mais, pois o ocorrido foi visto por várias pessoas. Eu acabei levando uma punição e fui afastado por alguns meses. E quando eu retornei, eu descobri que iriam me mandar para o turno da noite, para fazer rondas em uma comunidade nos limites da nossa jurisdição. A comunidade era bastante abandonada, com ruas de terra batida e com pouca iluminação. Contudo, não era tão perigosa assim como soava, pois cada vez tinha menos gente morando ali e não tinha muito o que se roubar. A criminalidade era quase nula naqueles tempos. A minha primeira noite cobrindo aquela área, eu não tinha entendido qual era a minha punição, se era mais um local para não se fazer nada. Bom, é certo que alguns dos meus colegas bem preguiçosos prefeririam fazer essa ronda do que perseguir criminosos. Mas eu não. Eu adorava correr atrás do vagabundo. Mas então, na segunda noite, eu entendi por que ninguém desejava fazer aquela região. Eu entendi da pior maneira. Havia uma mercearia atendida por um velhinho, dono do lugar, mas que só trabalhava durante a noite. Era uma mercearia de apenas um corredor, onde os produtos ficavam por detrás do balcão e protegidos por grossas grades. Já havia passado por um café na primeira noite e na segunda eu aproveitei para conversar um pouco com o senhor e assim matar o tempo. "Pouca gente sai durante a noite por aqui", me dizia ele. "Quase os únicos clientes são os policiais que fazem a ronda de vez em quando. Geralmente, eles andam sozinhos como você." Eu entendi sem saber que o senhor estava se referindo aos policiais castigados.
Quando foi exatamente às 11h30 da noite, o dono da mercearia olhou para o relógio na parede e, no meio da nossa conversa, aumentou o volume de um rádio antigo que tinha do lado, que transmitia a música de um trio sertanejo tão antiga quanto seu aparelho. Eu não entendi se ele estava me dando um gelo naquela hora, mas a música estava tão alta que não permitiria continuarmos a nossa conversa. Então me despedi dele, mas ele disse que eu poderia ficar se quisesse. Eu respondi que não, pois eu tinha que continuar com a minha ronda pela comunidade. Ele me olhou sem dizer nada. Eu me afastei do local e entrei na minha viatura. Eu fui até a última rua ao lado de uma área deserta, em um pequeno morro com arbustos e árvores baixas. Havia um fraco poste amarelado no meio daquela rua escura, mas que me permitia perceber que as casas ao redor já estavam abandonadas há muito tempo. Por um momento, eu achei ter visto uma luz como de uma vela através de uma das janelas, se apagando dentro de uma daquelas casas. Só podia ter sido coisa da minha cabeça. Era o que eu pensava, pois ninguém mais ficava naquele canto da comunidade de apenas algumas quadras de extensão. Escutando pelo rádio a movimentação dos meus colegas lidando com alguma crise no centro da cidade, foi quando eu decidi desligá-lo e abri as janelas para respirar um pouco de ar fresco. Me deitei no banco e senti que eu podia descansar os meus olhos por alguns minutos, sem nada de ruim acontecer. Eu não sei quanto tempo eu dormi, mas um som ao longe me despertou. Uma voz distante primeiro, e segundos depois outra, e então eram gemidos, como de muitas pessoas, talvez chegando cada vez mais alto em minha direção, como se estivessem bem perto de onde eu estava. Desci da minha viatura para ver do que se tratava, mas eu não conseguia reconhecer de onde vinha. Foi então que uma rajada de vento bateu em meu rosto, fazendo-me sentir que o som vinha do mesmo lugar, daquele pequeno morro por detrás das últimas casas. Eu peguei a minha lanterna e a arma e fui caminhando para aquele local, atravessando o terreno cheio de capim e quintais de casas vazias. Eu comecei a subir aquele pequeno morro e o som continuava enchendo os meus ouvidos com a mesma intensidade de antes. Parecia que eu não conseguia me aproximar, mas também não me afastar, e o som simplesmente estava lá. Caminhei um pouco mais e encontrei um caminho de terra batida que subia em torno do pequeno morro. Eu desci até ele e era empedrado, mas diferente do resto da comunidade, não estava plano. Haviam enormes valas, parecia que fazia muito tempo que ninguém o transitava. Eu subi um pouco caminhando por ele, me afastando ainda mais da minha viatura, e cheguei até uma cerca de madeira que estava entreaberta. Supus que era propriedade privada e decidi voltar. Na medida em que eu descia daquele caminho, o som foi se acalmando, como se fosse se afastando pouco a pouco. Depois de alguns minutos, eu percebi que eu havia chegado na rua em que eu havia deixado a viatura. Eu acendi as luzes, o motor e me afastei dali. Então não perdi tempo e voltei para a mercearia daquele senhor, e logo ao entrar, ele disse que eu estava pálido. "Você foi até a última rua?" perguntou o senhor, mas com um tom de quem já sabia que eu diria que sim. Pela expressão em meu rosto, contei que ouvi vozes e choros e lamentações naquele pequeno morro. Ele me interrompeu falando que todo dia depois das 11 horas da noite é possível escutar aquelas vozes vindo de lá daquele morrinho. Os barulhos duram por mais ou menos meia hora e algumas vezes eles cessam, mas também tem vezes que aqueles sons voltam, que ele já estava até acostumado com aquilo, e isso acontece frequentemente. E ele ainda continuou: "Meu filho, eu acredito que as pessoas daquelas casas foram as primeiras a irem embora.
Então eu contei para ele do caminho que eu havia encontrado, e ele disse que aquele caminho levava a um antigo cemitério, que na verdade ele é mais antigo do que a própria comunidade, e que ninguém dos novos moradores tinha parentes enterrados lá. Lembro que vários dias depois, durante a madrugada, eu tive coragem de subir até lá com a viatura, onde o caminho me permitia, e caminhei para chegar até aquele cemitério. A entrada não tinha nenhuma sinalização. Eu não sei se um dia teve, mas que na realidade naquele momento não havia nenhuma. Os túmulos estavam apenas marcados por pedras. Na verdade, se eu passasse rápido, eu nem perceberia que eu estava andando por entre os mortos. Bom, eu cumpri o resto do meu castigo, passando a maior parte do meu tempo dentro daquela mercearia com o senhor ou fazendo rondas com o meu rádio no máximo volume. Às vezes, eu até ligava a sirene quando o vento trazia os primeiros gritos e os primeiros gemidos de dor. Enquanto eu fui policial, nunca mais eu recebi aquele tipo de castigo. E sobre aquela comunidade, anos depois reformaram e fizeram um caminho que, segundo os meus cálculos, passa sobre o mesmo cemitério e chega até uma cidade vizinha. Nunca mais voltei para aquele lugar durante a noite e espero nunca mais ter que ouvir aqueles gritos, choros e gemidos. Boa noite. Há alguns anos atrás, enquanto eu estava em patrulha, um alerta ecoou em meu rádio. Pediam a nossa ajuda para atender ao chamado de socorro de uma idosa que vivia solitária em sua casa. Ao receber o endereço, percebi que eu não estava muito distante, mas também não era tão próximo ao ponto de chegarmos rapidamente ao local. Um colega meu acabou sendo encarregado de atender a solicitação e, instantes depois, esse mesmo colega chamava através do comunicador, pedindo que uma outra viatura se dirigisse ao local. E não demorou muito para que o rádio voltasse a estalar, mas dessa vez eram os outros colegas meus que haviam ido como reforço, pedindo especialmente para que eu fosse até o local do chamado. Uma vez lá, informaram-me que haviam batido e chamado pela porta, porém ninguém respondia. Além disso, era impossível enxergar alguém através das janelas. Com isso em mente, sugeriram-me que eu entrasse pela janela, que estava aberta, embora fosse pequena demais para acomodar os meus outros colegas. Então, acabou sobrando para mim. Aquela ideia me pareceu bem perturbadora, mas segui em direção aos fundos da casa, onde estava a abertura. Assim que adentrei no interior da residência, eu comecei a falar em voz alta, perguntando se havia alguém ali e se precisavam de ajuda. Vasculhei o banheiro, a cozinha, a sala de estar e a sala de jantar, mas em nenhum desses lugares eu ouvi um único som. Porém, à medida em que eu concentrei a minha atenção, eu consegui perceber um leve murmúrio vindo de um televisor ligado em volume baixíssimo. De repente, após mais uma chamada desesperada, eu ouvi uma voz fraca e cansada de uma idosa dizendo: "Aqui!" Nesse momento, o meu coração acelerou e segui em correria em direção à porta de um quarto onde as palavras haviam ecoado. Bati novamente, mas o silêncio persistiu. Decidi então forçar a porta empurrando-a com todas as minhas forças. E o que eu encontrei do outro lado foi uma visão aterradora. Havia uma mulher deitada na cama, completamente imóvel e com os olhos fechados. Aproximei-me apressadamente e, ao verificar seus sinais vitais, eu percebi que ela já havia falecido. Foi aí que uma onda de tristeza e desespero invadiu meu ser,
pois percebi que se eu tivesse entrado alguns segundos antes, talvez eu pudesse ter salvado ela. No entanto, algo sinistro chamou a minha atenção ao tocar as suas mãos. Elas estavam geladas, muito além do normal, e isso me gelou até os ossos, e seria apenas o começo do horror que estava por vir. Quando o resultado da autópsia chegou, revelaram algo inacreditável. A mulher estava morta há quase 24 horas. Aquela revelação assombrosa nos deixou perplexos. Se ela estava morta havia tanto tempo, de quem era a voz que eu ouvi ecoando pela casa? E ainda mais assustador, quem teria feito a chamada de socorro em nome dessa mulher, que já estava sem vida há quase um dia? O enigma sombrio daquela casa solitária continuava sem resposta, envolvendo-nos em um mistério horripilante que desafiava a própria lógica. Olá a todos, o meu nome é André. Eu venho compartilhar o relato do meu tio, um policial aposentado que aqui irei chamar de Daniel, até mesmo para preservar sua identidade, assim como a de outras pessoas presentes nessa história. Para uma melhor compreensão da narrativa, eu irei contá-la pela perspectiva do meu tio. Assim, você escutará como se fosse ele narrando a partir de agora. Tudo começou quando me tornei um policial. Isso foi no ano de 1985. Eu estava apenas com 6 meses exercendo essa função. Antes disso, eu nem imaginava que eu viria a ser uma das pessoas a passar por uma experiência sobrenatural. Eu patrulhava junto com Marco, um policial experiente apesar de ainda não ter completado 40 anos de idade. Todos concordavam que eu não poderia ter encontrado um melhor companheiro para começar no serviço. Juntos, passamos por momentos bastante perigosos. Nos primeiros dias como policial, eu já fui alvo de tiros, embora, graças a Deus, eu não tenha sido atingido. Tudo foi muito intenso e pareceu acontecer tudo muito rápido, mas nada poderia me preparar para o que estava prestes a ocorrer. Era uma noite como qualquer outra e que costumavam ser tranquilas. Fazíamos uma ronda de rotina em uma vizinhança bem comum, nem problemática demais, nem muito monótona. Não havia nada de particularmente especial nela. Haviam casas novas e algumas antigas. E era na parte de trás da região, em meio a uma dessas ruas nada tenebrosas, que nos deparamos com uma menina de aproximadamente 13 anos de idade. Ela estava vestida com uma camisola. Ela correu até o meio da rua e, ao nos ver, correu em direção à viatura. Mal tínhamos terminado de frear quando o meu companheiro já havia deixado o veículo. Aquela menina tinha cabelos longos e negros, o que na minha primeira impressão a fez parecer como uma aparição fantasmagórica, como nos filmes de terror. E ao aparecer de repente, acabou que me deixou um pouco assustado. Ela não parava de chorar. Então, a pedimos para que nos explicasse o que de fato havia acontecido. Então ela disse que deveríamos ir até a sua casa, que ficava na esquina, pois havia acabado de sair correndo em busca de ajuda. Ao chegarmos ao local indicado pela menina, vimos uma mulher de cerca de 45 anos de idade. Ela estava saindo de casa segurando 2 crianças nos braços. As crianças não pareciam ter a idade para serem carregadas, mas ela agia como se estivesse fugindo de algo. "Olha, tem alguém no quarto das crianças!" gritou a senhora. E eu relatei pelo rádio, entrando para verificar, sem esperar o meu companheiro. Eu fiz uma rápida vistoria no andar de baixo e subi as escadas.
Era fácil perceber qual era o quarto ao qual se referia pela porta aberta, e dentro do quarto eu vi que a janela estava aberta, pois fazia muito vento no ambiente. Eu perguntei quem estava lá, mas ninguém respondeu. Eu disse que eu iria entrar e que eu estava armado, mas novamente não houve resposta. Revistei cada canto, embaixo da cama e em todos os lugares, mas nada encontrei. O meu companheiro entrou logo depois, e quando já havia mais uma viatura chegando, a mãe estava em estado de choque e não conseguiu reagir. Então, nos aproximamos da menina que estava com um paramédico e ela nos contou o que havia acontecido. Seus 2 irmãos pareciam gêmeos, mas na verdade tinham 4 anos e 6 anos de idade e dormiam no mesmo quarto. A menina havia ficado dormindo na sala e por volta da meia-noite acordou para ir para o seu próprio quarto. Os meninos costumavam dormir com a porta aberta como em todas as noites, e ao passar pelo quarto deles, notou que um dos irmãos estava em pé, olhando para o outro que estava dormindo, e com a mão estendida, como se tocasse o peito da outra criança. A menina conseguiu ver claramente, apesar da escuridão, então ela disse: "Deixe o seu irmão dormir. Deixa ele. Para de ficar brincando." A criança então voltou seu olhar para ela e em seguida foi em direção para a cama dele. Contudo, quando a menina deu alguns passos em direção ao seu próprio quarto, ouviu a voz da sua mãe vinda do quarto dela. Ela retornou enquanto a sua mãe perguntava o que estava acontecendo. Mas quando a menina entrou no quarto da mãe, viu que o seu outro irmão estava dormindo com ela, como costumeiramente fazia quando ficava doente. Ou seja, seu outro irmão, na verdade, deveria estar sozinho no outro quarto. A menina correu para lá e sentiu quando empurraram a porta para fechá-la em sua cara. Ela então começou a chutá-la enquanto a mãe se aproximava e perguntava o que estava acontecendo. A menina mal conseguia dizer que havia alguém lá dentro com seu irmão. Vai pedir ajuda, dizia a mãe para a menina, agora empurrando também a porta com todas as suas forças. A criança chorava lá dentro, ao contrário do irmão, que via a cena se desenrolar. Enquanto a menina descia as escadas, ela ouvia a mãe xingando alguém lá dentro, porém, ela não parou de correr, seguindo para a rua. Ela teve sorte de ver a nossa viatura passando devagar por aquela rua lateral e correu com todas as suas forças para nos alcançar. Uma policial escutava atentamente o relato da menina, enquanto os demais pareciam descrentes. Sem dizer nada, caminhei em direção à viatura, onde os 2 garotos aguardavam. Então perguntei ao menino que havia ficado trancado o que havia acontecido, se por acaso alguém tinha invadido o quarto dele. O garoto mais novo começou a relatar. É que na verdade tem um menino que vem toda noite para nos acordar, mas dessa vez ele queria levar o meu irmão. Então por isso que ele fechou a porta do quarto e depois ele se escondeu. Na verdade, ele mora lá em cima. Ele fica por detrás das caixas de brinquedo no armário. Ao ouvir o que aquele garoto havia me dito, eu não pensei 2 vezes. Eu voltei para entrar na casa novamente, e com a curiosidade crescendo a cada momento. Eu sentia que eu deveria fazer uma segunda vistoria naquele quarto. Foi aí que o meu companheiro Marco também percebeu que havia algo de estranho acontecendo. Então ele entrou comigo e ao subirmos as escadas, nós 2 sentimos como se os nossos corpos tivessem ficado pesados. Era como se algo nos puxasse para baixo, causando então um grande cansaço na gente. Subimos a contragosto e fui direto para aquele quarto, para aquele armário. Quando o abri,
e tirei a primeira caixa de brinquedos de cima, eu senti ali a centímetros de mim, como se algo estivesse me observando. Quase poderia jurar que eu havia escutado sua respiração, porém eu não tenho tanta certeza. A voz do Marco na porta confirmou os meus medos. Ali está! Apontamos todas as lanternas para lá, mas nada encontramos. Retiramos toda a roupa e brinquedos, porém não havia nada. O que quer que estivesse lá já havia ido embora. A mãe das crianças entrou logo em seguida, então pedimos desculpas pela bagunça que tínhamos feito e explicamos que seguimos uma indicação do filho dela e que iríamos reorganizar as coisas. Ela nos disse que não precisava, pois no dia seguinte ela arrumaria sozinha. O Marcos perguntou se ela não se sentiria mais segura em um outro lugar, mas a senhora bem séria nos respondeu: negativo, estamos bem aqui, pois essa é a nossa casa. Seja lá o que for que esteja aqui, teremos que nos acostumar. Após ela falar aquilo, deixamos colegas para esperar o conselho tutelar e nos retiramos o mais rápido possível daquele local. Quando foi mais tarde, eu e o meu parceiro conversamos sobre o fato de termos sentido a mesma coisa nas escadas. Foi quando confirmei com o Marco que ele também sentiu como se os olhos não se abrissem. Era como se algo tivesse se ativado em nós. Depois disso, eu passei a temer a escuridão. Eu passei a temer revistar casas e construções abandonadas, onde costumávamos entrar e encontrar moradores de rua. Eu deixei até de aguentar ver filmes de terror, pois agora tudo parece bem real e tudo parece ser bem possível para mim. Hoje em dia eu vejo que a noite realmente está cheia de espectros e entidades que ficam esperando apenas uma boa oportunidade para agir na vida das pessoas. Algumas semanas depois, estávamos no turno do dia. O turno do dia é bem mais tranquilo em relação ao mundo espiritual. Foi quando encontramos um amigo do Marco, um agente auxiliar. E eles conversaram e o assunto acabou indo para a nossa terrível experiência. Foi quando que pela primeira vez falamos o quanto aquilo nos marcou, mais do que havíamos admitido no dia do ocorrido. Boa noite. Há algum tempo, o nosso departamento passou a receber uma série de chamadas assustadoras, relatando atos de vandalismo macabro nas lápides do cemitério. Não se tratava apenas de meras travessuras de jovens irresponsáveis, mas era algo muito mais sombrio. As pessoas estavam aterrorizadas com os danos profanos causados aos túmulos de seus entes queridos. Como representantes da lei, sabíamos que tínhamos que tomar medidas drásticas e, assim, encontrar os responsáveis. Foi então que o nosso sargento decidiu organizar turnos extras, nos quais nos dedicaríamos exclusivamente a vigiar o cemitério da cidade. Na primeira noite em que eu fui designado para essa missão, adentrei aos corredores silenciosos do local. Porém, na noite seguinte, eu descobri um lugar perfeito para estacionar minha viatura sem ser percebido, que também proporcionava uma visão privilegiada de todo o terreno. Dessa forma, eu poderia fazer apenas uma ronda no início e outra no final do turno, enquanto eu passaria o restante do meu tempo observando cautelosamente de longe. Tudo parecia estar indo muito bem até aquela fatídica noite, em que dentro do meu carro eu avistei uma figura estranha se movendo entre as lápides. Instintivamente eu peguei o meu binóculo que sempre carregava comigo e focalizei a visão do cemitério. O que os meus olhos testemunharam naquele momento me deixou petrificado de terror.
Aquela figura, aparentemente sendo um gato comum, caminhava ereta sobre as suas 2 patas traseiras, com seu movimento sinistro deslizando entre as sepulturas, como se estivesse completamente desprovido de vida. Aquilo fez o meu sangue gelar e o medo tomou conta de mim, porém, me moveu por uma mistura de coragem e obsessão. Eu liguei o carro e me aproximei do local onde eu tinha avistado aquela coisa, e com as luzes dianteiras e os faróis de neblina da viatura iluminando a escuridão, eu esperava desvendar aquele enigma maligno. Contudo, ao chegar perto do ponto em que eu tinha avistado a criatura, o meu coração disparou e o meu corpo inteiro estremeceu. Não havia mais sinal do gato estranho. Em seu lugar, eu encontrei apenas um rastro perturbador na grama, que se estendia até um dos túmulos. O meu pavor se intensificou diante daquele desfecho macabro, e tomado pela aflição e trancado dentro da viatura, eu não ousei sair dali pelo resto da noite. Eu ainda cumpriria a minha obrigação de vigiar o local, mas o medo havia se tornado meu constante companheiro. Felizmente, durante os meus turnos subsequentes, aquela criatura bizarra nunca mais surgiu, pelo menos na minha presença. Ao longo de toda a minha carreira na polícia, eu fui chamado para responder a uma infinidade de casos perturbadores, desde assaltos em plena madrugada, até pessoas alegando serem perseguidas por extraterrestres ou fantasmas. No entanto, apenas uma chamada conseguiu envolver algo estranho o suficiente para me deixar apavorado em um local específico. Isso ocorreu em uma noite em que eu detive um sujeito por violência doméstica. Ele estava sendo extremamente agressivo e escandaloso, e ao chegar na delegacia, fui acompanhado por um outro policial e pelo sargento. Enquanto eu estava fazendo toda a papelada do sujeito, lembro-me de ter olhado para a cela número 1, onde um outro homem que estava vestindo uma camisa branca e óculos escuros estava encarando. O que me chamou a atenção foi o fato dele nos observar fixamente, não só a mim, mas aos outros policiais também. Eu senti um arrepio percorrer o meu corpo, que na hora eu não entendi o porquê, mas decidi ignorá-lo, já que eu não queria mais problemas naquele lugar sombrio. Após terminar de registrar os dados do recém-preso, o acompanhamos até a sua cela. Enquanto passávamos pela primeira cela, eu notei que aquele homem ainda estava de pé bem no centro da cela dele. Ele estava nos encarando com uma expressão fria e determinada. Mais uma vez, escolhemos ignorá-lo. E nós apenas nos concentramos em nossa outra tarefa. Cerca de 1 hora depois, o sargento me pediu para checar os documentos dos detentos, a fim de identificar alguém que deveria ser transferido para uma cadeia da cidade vizinha. Com os papéis em mãos, adentrei a área das celas para fazer a contagem. Foi então que descobri algo que me deixou em estado de pânico absoluto, assim como o sargento que estava comigo. A cela número 1 estava vazia. Isso fez o meu coração disparar enquanto eu avisava apressadamente aos outros colegas. Então começamos a fazer ligações e perguntas para descobrir se alguém havia movido o prisioneiro que havíamos acabado de ver. Mas todos os colegas afirmaram que ninguém havia mexido naquela cela. Eu fiz a contagem novamente e revisei os documentos várias vezes, e sempre chegando à mesma conclusão. Não havia ninguém naquela cela. Decidimos então verificar as gravações das câmeras de vigilância naquela área. E o que descobrimos foi aterrorizante. Ao retrocedermos as imagens até o momento em que levávamos o novo preso, pudemos ver a imagem
E isso deixou meu sargento e eu completamente chocados e cheios de dúvidas, pois não conseguimos entender o que havíamos acabado de testemunhar. Aquele sujeito simplesmente nunca esteve dentro daquela cela. Segundo os mais antigos que trabalhavam há muito tempo naquele local, me informaram que através das câmeras, eles também já viram os outros detentos conversando com alguém na direção da cela número 1, embora as gravações mostrassem que claramente não havia absolutamente ninguém no local. E com isso, eles já estavam até acostumados.